Então, de posse disso, né, a gente tem que a função, né, é uma função que a gente já tinha considerado que era a função apenas de V, né? Agora a gente vai considerar que ela é função apenas do módulo de V, né? Do módulo de V, ok? Em virtude dessas considerações que a gente fez em termos dos ângulos, né? Vai depender apenas dessa quantidade aqui presente, né? Como V, né? V, que é a velocidade no sistema de eixos, é V1 x1 chapéu mais V2 x2 chapéu mais V3 x3 chapéu, então V módulo, né, que eu vou chamar de V, essa quantidade aqui, é raiz, né, de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, né, que é a variável que a gente vai trabalhar daqui por diante. Então, ó, o que a gente tem de conclusão é que o f, né, que é a densidade, né, a função densidade, é um f de v, né, que por sua vez era um f de v. O v depende da soma dos quadrados, né, então isso vai ser um f de v1 quadrado mais v2 quadrado mais v3 quadrado, que é com que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Além disso, né, a gente vai considerar que se uma partícula tem uma componente de velocidade v1, essa componente nessa dada direção é completamente independente das outras e vice-versa, né? Então a gente vai ter uma independência dessas distribuições de probabilidades, né, em cada um dos eixos. E aí, né, de posse dessas informações, a densidade de probabilidade segue a mesma regra, né? F', um F' de V, que é igual a um F' de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, tá? Bom, e como, né, as probabilidades são independentes, né? Então a gente vai ter que cada uma componente dessa vai ter uma distribuição independente. E além disso, a forma desta distribuição deve ser a mesma, né? Uma vez que o sistema é homogêneo. Então a gente tem que F' de 3V é igual a F', né, 1 de V1 dV1 vezes F' 2 de V2 dV2 vezes F' 3 de V3 dV3, ok? Bom, então só repetindo o que a gente fez anteriormente, né? Por virtude do corte do vídeo, a gente tem que F' de 3V é igual a F1 dV1 linha, né? Vezes F2 linha dV2 vezes F3 linha dV3, né? E aí, de posse dessa, né? Isso aqui é F1 vezes F2 vezes F3 de 3V, né? Que é dV1, dV2, dV3 e, portanto, né, F' é igual a F1' vezes F2' vezes F3 linhas. E a gente consegue essas distribuições para cada uma das velocidades, né? Em função da densidade, né? Função densidade, tá? A gente pode escrever que F1', né, é a integral dupla, né, do F de x v t d. Aí, como é 1, eu integro nas outras variáveis, v2 dv3 e divido pela integral, né, no espaço inteiro de f de x v t
D3V, né? Esse D3V é DV1, DV2, DV3, né? Bom, e aí, né? Essa quantidade aqui a gente já definiu, é o N, então isso aqui fica igual à integral dupla, né? Essa integral inteira aqui de F dv2 dv3 sobre esse N, o eta, que é a densidade. A gente chama isso aqui de uma função G1 de V1 ao quadrado, tá? E aí, de modo similar, a gente pode fazer para as outras. Então, para as outras coordenadas, né, a gente tem que F2' é igual à integral dupla de F dv1 dv3, né, já que aqui eu tenho 2, 1, 3, sobre o eta, e eu vou chamar isso aqui de G2 de V2 ao quadrado. E isso a gente faz da mesma forma para o eixo 3, né? Então, F3', isso é igual à integral dupla de F de V1 de V2 sobre, novamente, a nossa densidade de pontos. Isso aqui é igual a um G3 de V3 ao quadrado, né? Ó, observe que eu tenho o índice 1 aqui, eu faço a integração nos dois outros índices. Aqui eu tenho o índice 2, eu faço a integração nos dois outros e assim até o eixo número 3. Bom, então a conclusão que a gente tira, né, é que o F' é igual a um G1 de V1 ao quadrado vezes um G2 de V2 ao quadrado vezes um G3 de V3 ao quadrado, certo? Isso aqui é o F' de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, certo? Bom, essa daí é a forma em geral da nossa distribuição ou densidade de probabilidade, né? E a outra coisa que a gente deve notar, como foi já mencionado antes, é que a forma dessas distribuições aqui, elas devem ser semelhantes em virtude da isotropia e da homogeneidade do sistema. Então, a gente pode representar, né, essa propriedade aqui que a gente introduziu da seguinte forma, né? Eu vou pegar um sistema com duas variáveis, apenas por simplicidade, né? Nós temos um f de x mais y, isso daqui é um g, né, de x vezes um g de y, né? Esse x, esse y fariam o papel, né? Mais um z aqui desse v1 ao quadrado, v2 ao quadrado e v3 ao quadrado, né? E esse g aqui, né, são as funções aqui, g1, g2, g3, né? Então, g de x, que seria o v1 quadrado, g de y, que seria o v2 ao quadrado, e teria mais um g de z aqui, em função do v3 ao quadrado. Ok? Então, o que a gente vai fazer, né? Eu vou derivar ambos os lados dessa equação com relação à variável x, né? Então, eu tenho d dx, né? Df de x mais y, isso é igual a d dx, né? De g de x vezes g de y, certo? Então, ó, desse lado de cá, a gente tem que fazer uma regra da cadeia, porque o f é uma função de x mais y, né? Então, eu faço df de total, né? df de x mais y, né? df total com relação a essa variável x mais y, que é a mais externa, vezes a da interna, né? Que é d de x mais y dx, tá certo? Isso é igual, aí obviamente no lado direito, essa função é constante perante essa derivação, isso aqui fica g de y dg de x dx. Só, essa derivada aqui eu mantenho, né? Fica df total, né? df dx mais y, essa nova variável aqui, d de x mais y dx dá 1, né?
Isso é igual a g de y vezes dg de x dx, tá? Bom, a gente pode fazer um procedimento análogo ao caso em y, né? Proceder com a derivação em y, né? Vamos pegar essa equação e dividir por esta daqui, né? Então, o que que resta, né? Quando eu fizer essa com essa, esse g de y, eu divido com g de y, sobra, né? 1 sobre g de x, dg de x, dx, né? E do lado de cá, o que a gente tem é que df de x mais y, 1 sobre f de x mais y. Então, a gente tem essa identidade aqui, né, através da divisão desta equação com essa que deu origem à mesma. Então, a gente pode pegar novamente f de x mais y, isso é igual a g de x vezes g de y, né? E fazer o mesmo procedimento. Eu vou derivar ambos os lados com relação a y, né? Então, vai ficar df de x mais y dy, isso é igual a d dy, né? De g de x vezes o g de y, né? Fecho parêntese, ok? Então, quando a gente fizer isso, né? Esse lado de cá vai ficar df de x mais y, d de x mais y, né? Regra da cadeia, vezes d de x mais y, dy, ok? Parcial. E do lado de cá, a derivação é com relação a y, né? Essa função é função apenas de x, então fica g de x, né? dg de y, né? dy, né? Esse aqui é constante, saiu da operação de derivação. Então, conforme feito anteriormente, eu vou pegar esta equação e dividir ela por esta, né? Tá? E esse termo aqui, né, dá 1, né? Como antes, né, dá 1, porque d de y, dy, 1, dx, dy dá 0, né? Então, esse resultado, essa operação aqui fornece 1. Então, quando eu dividir esse resultado por essa equação, o que a gente tem é que 1 sobre f de x mais y, df x mais y, dx mais y, que é esse lado de cá, isso é igual, né? Aí esse g de x eu divido com este aqui, vai ficar 1 sobre g de y, né? dg de y, dy, né? Que é semelhante à encontrada lá para o caso da derivação em x. Tanto esta que a gente encontrou agora, né? Com esta daqui que foi obtida da derivação desta função com relação a x, note que este termo é igual a este, portanto, basta igualar este termo, 1 sobre g dg dx, com este termo aqui, 1 sobre g de y, dy, dgy, dy, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, eu igualo, fica 1 sobre g de x, dg de x, dx, isso é igual a 1 sobre g de y, dg de y, dy, tá? Então, esse é o resultado que a gente obtém, né? Comparando esses dois resultados que a gente obteve anteriormente. Então, veja bem, né? O que a gente tem aqui, né? Eu tenho uma função exclusiva aqui dx e uma igualdade, uma função exclusiva dy, né? Eu tenho uma igualdade entre duas funções, né? Que são funções de variáveis independentes e independentes umas das outras, tá certo? Então, a gente só tem uma possibilidade disso acontecer, é que essa quantidade aqui,
é igual a uma constante. Eu vou chamar ela de menos lambda. Então, como resultado, nós temos que 1 sobre g de x dg de x dx é igual a menos lambda, onde lambda é uma constante, e 1 sobre g de y dg de y dy. Isso é igual à mesma constante, né? Menos lambda, tá? Bom, essas equações são fáceis de resolver, né? Como elas são idênticas, eu vou resolver apenas essa daqui, né? A outra fica como consequência, né? Então é fácil, né? Basta integrar ambos os lados da equação, tanto definidamente como indefinidamente, vai dar o mesmo resultado. Com relação à variável x nesse caso, e aqui com relação à variável y em ambos os lados. Então vamos fazer a operação, né? Nós temos que 1 sobre g dg dx igual a menos lambda, tá? Essa aqui. E aí a gente integra com relação a x, né? Ambos os lados, né? dx, né? Mais uma constante de integração, tá certo? Bom, dessa daqui a gente pode fazer, isso aqui é 1 sobre g, né? dg dx. Bom, então, pessoal, aí a gente tem essas duas equações, né? Um para g de x e um para g de y, sendo lambda uma constante. Bom, as equações são iguais, né? Então eu vou resolver apenas uma delas e a outra é similar, né? A forma da solução é a mesma, né? Então vamos pegar a primeira, que é g de x. Então 1 sobre g de x, dg de x dx é igual a menos lambda, né? Então vamos tentar resolver esta equação. Bom, ela é de fácil solução, né? Basta integrar ambos os lados com relação a x. Nós vamos obter que integral de 1 sobre g de x dg de x dx, né? Só repetir isso aqui, integrei, né? Com relação a x, isso é igual a integral de menos lambda, né? dx, né? Mais uma constante de integração. Ok? E veja, dg dx dx é a diferencial, né, de g. Então, essa daqui pode ser transformada em integral de 1 sobre g de x dg. E do lado de cá eu tenho uma constante dx, então fica menos lambda x mais a constante de integração. Conforme dito, essa integral 1 sobre g dg é igual à integral de 1 sobre x dx, que é o logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Então, logaritmo de g, né, é o resultado dessa integração, igual a menos lambda x mais cx, ok? Bom, como nós queremos descobrir quem é o g, basta aplicar, né, a exponencial em ambos os lados, né? Então, quando eu aplico a exponencial aqui, ela é a inversa do logaritmo, vira g, tá? E do lado de cá é a exponencial da soma, né? Então, eu vou chamar aqui de um g0, né? Que seria a exponencial desse cx, e vezes a exponencial desse termo aqui, que é menos lambda vezes x. Essa é a nossa solução para o g e forma da função. Então, pessoal, só recapitulando, né? A gente tinha um volume V, né? Com N partículas dentro desse volume, né? Só que essas partículas, além da posição x, ela tem uma velocidade v, né? De modo que a gente tem uma densidade de pontos F, né? Que depende, né, de x, v e t, né? Que é o tempo. Uma vez que elas estão em movimento, né? Nós temos essa dependência com essas variáveis aqui, que na verdade são 6, né? 3 para 7. 3 para espacial,
3 para velocidade, mais uma temporal, né, que é o parâmetro que guia o restante das variáveis.